Imagina que eu vos mostro esta tela completamente escura e vos digo, neste tutorial vamos entender como se pinta esta paisagem noturna. E vocês dizem, está maluco. Mas esta paisagem noturna pode não estar errada. Para estar certa, basta que eu vos diga que aqui não existe qualquer foco de luz. E não havendo qualquer foco de luz, não vemos as cores. Efetivamente, as cores só existem, só são visíveis quando refletem alguma luz. A principal fonte de luz é o Sol. E durante o dia nós vemos esta imensidão de cores refletidas. À noite temos normalmente a luz da Lua e a luz artificial. E no nosso tutorial vou-vos mostrar como resolvemos os dois casos. Agora, temos é que entender como é que a luz e as cores funcionam para se transformarem em pintura. Se partirmos de uma superfície escura, em que há completa ausência de luz, ao incorporarmos cor, estamos a adicionar luz a esta superfície. Pelo contrário, se partirmos de uma superfície em branco, 100% de luz ou um máximo de luz, ao incorporarmos cor, estamos a subtrair luz a esta superfície. No meu primeiro exercício, eu vou pintar um quadro em que vou ter de um lado uma superfície branca e uma superfície escura do outro lado. Assim, no mesmo exemplo, vocês podem avaliar na prática como é que é o comportamento das cores nas diferentes superfícies. Vamos a isso, não percam. Para o esboço, vou utilizar um pedaço de pastel duro, vermelho. Desenho uma lua cheia com metade em cada um dos cenários. Embaixo teremos um lago, que terá também uma parte sobre a base escura e uma parte sobre o fundo branco. Isto serve para verem bem as diferenças entre as duas bases. No lado esquerdo, o escuro, teremos uma montanha coberta por árvores. No lado de cor clara, vou colocar duas montanhas que vou pintar imaginando uma vegetação mais baixa. Para pintar a lua, vou utilizar branco com amarelo ocre. Começo por pintar na zona escura. Vejam como a cor utilizada para a lua, que é uma mistura de branco e ocre, como vos disse, nos transmite um enorme contraste quando a pintamos sobre o fundo escuro. Parece que estamos a pintar com branco, mas não é assim. Veremos melhor essa diferença quando aplicarmos a mesma cor sobre a parte da tela em branco. Vou usar um editor de fotografia para duplicar cada uma das duas metades e assim podem verificar como a lua, pintada com a mesma cor, parece completamente diferente nos dois cenários. Mas atenção, a cor aplicada é a mesma. Como referi no início, agora, ao pintar a lua, no fundo escuro incorporamos luz e no fundo branco retiramos luz. No fundo mais claro, a luz que a tela branca ainda reflete ofusca, por assim dizer, a pintura da lua, enquanto que no outro lado, a luz da cor colocada na lua resplandece quando comparada com o fundo escuro. A primeira conclusão que podemos retirar é que pintar a luz sobre um fundo escuro torna esse efeito mais evidente e, portanto, mais fácil de avaliar a intensidade da luz pretendida. A avaliação da intensidade da luz, pintada sobre fundo branco, é mais difícil, mas não é impossível de pintar. Esse problema resolve-se pintando os tons mais escuros numa fase inicial. Neste caso, para que a lua evidencie todo o seu esplendor, também na parte branca temos que pintar o céu de preto. Ao aplicar aqui a cor preta, estamos a bloquear toda a luz que este espaço de tela branca reflete. Vejam como a luz refletida pela lua parece agora mais forte pelo efeito de escurecimento do céu. Eu tenho dito em muitos dos meus tutoriais que não precisamos do preto nas nossas pinturas, uma vez que na maior parte dos cenários teremos sempre alguma luz refletida pelos objetos que pintamos. No entanto, à noite, com a total ausência de luz, podemos e devemos ponderar a utilização da cor preta nas nossas pinturas. Como podemos verificar nesta fotografia da lua à noite, com o céu completamente limpo não vemos absolutamente nenhuma luz refletida, nem no céu, nem na parte não iluminada da lua, pelo que a utilização do preto é uma escolha acertada. Não cometam o erro de colocar nas vossas pinturas noturnas raios de luz com origem na lua. Esses raios de luz só serão visíveis se o objeto tiver luz própria, como vos vou mostrar no segundo exercício deste tutorial, em que vou pintar uma cena noturna com um candeeiro. Se o céu não estiver completamente limpo, aí sim poderemos ver a luz da lua refletida pelas nuvens ou pela neblina. Podia pintar o céu do lado esquerdo com preto para o tornar mais homogéneo, mas não o vou fazer, para que as diferenças sejam mais evidentes ao longo deste tutorial. Nos meus tutoriais, interessa-me mais ensinar a lógica do que fazer um quadro bonito. Para pintar a paisagem, o que vamos fazer, recordo, é pintar as cores reveladas pela luz da lua.
Efetivamente, nesta paisagem, só existe a luz que tem origem na Lua. Não vamos pintar mais nada além disso. Essa luz vai iluminar a paisagem e vai refletir as cores dos objetos nas faces que recebem luz. O princípio geral que devemos utilizar é que a luz refletida é mais intensa nas proximidades das fontes de luz, neste caso, da Lua. Começo pelo lado escuro e vou utilizar um verde com branco e amarelo para pintar as árvores mais próximas da Lua. Nestas árvores, incorporo o que considero ser, para esta paisagem, o valor máximo de luz refletida. Estas árvores têm sombras e diversas folhagens, pelo que posso insinuar a luz refletida nas árvores sem lhes dar grande detalhe. À medida que as árvores estão mais distantes da Lua, vou escurecer a mistura com azul e vermelho. Vou pintando gradualmente com cores menos intensas as árvores que estão mais afastadas da zona que defini como a de maior intensidade de luz. Como estou na parte preta da tela, ao reduzir o tom da mistura das árvores, ainda estou a incorporar luz. E vou pintando as árvores cada vez com menos luz, até ao ponto que já não existe a luz refletida pelos objetos. Neste caso, como tenho o fundo negro, pura e simplesmente deixo de pintar as árvores nesses locais. Podia tornar a pintura mais viva diversificando as cores aplicadas nas árvores. Também podia ajustar a dimensão da zona que reflete a luz ou até considerar outra zona iluminada pela Lua, uma vez que isso dependeria da posição do terreno em relação à Lua. Voltaremos a essa questão daqui a pouco. Agora vou pintar o lado direito das duas montanhas. Neste caso, como estou a pintar sobre um fundo branco, em vez de acrescentar luz, tenho de retirar luz. Vou aproveitar a mistura que utilizei no lado esquerdo e vou escurecê-la para pintar o topo da montanha mais próxima, que não recebe luz da Lua. Verifico que comecei com um tom demasiado luminoso, pelo que tenho de escurecer ainda mais esta mistura. O tom desta montanha, que não recebe luz, e o tom do céu podem ser o mesmo. E como estamos a pintar de noite, posso utilizar o preto, sim. Nos contornos da montanha, poderemos ver luz da Lua refletida em algumas pedras ou vegetações, etc. Para conseguir esse efeito, como temos a tela em branco, a luz já lá está, pelo que basta deixar por pintar pequenos espaços nesse contorno. Este topo da montanha, apesar de estar mais próximo da Lua, também não recebe luz, e por isso posso pintá-lo com o mesmo tom. Vejam como esta aplicação da cor preta me permite diferenciar as zonas de sombra das zonas de luz das montanhas. No exercício de máxima simplificação, poderia identificar apenas estas duas zonas que diferenciam claramente as áreas de luz e sombra, mas a superfície branca das montanhas reflete 100% de luz, o que é demasiado elevado. Vou ter que retirar luz a esta área. Vou considerar que na montanha mais próxima existe uma zona de reflexo intermédia, o que pode acontecer em função do posicionamento desta face da montanha em relação com a Lua. Esta face é mais escura do que aquelas que considerei mais iluminadas e é menos escura que o tom da face das montanhas opostas à luz que já pintei com este tom. Essa ligação entre os tons deve ser trabalhada para transmitir uma transição correta entre as diferentes zonas de luz. Acerto a transição entre estas zonas, retirando um pouco mais de luz na junção dos dois tons. Lembro que, no lado esquerdo da pintura, para acertar estas transições, tive de acrescentar luz, enquanto agora estou a retirar luz à superfície. Vou assinalar nas duas montanhas as zonas que, pelo seu posicionamento, serão aquelas que refletem mais luz. Vejam que, seja qual for a cor colocada, o que acontece é que, ao comparar estas zonas, que deveriam ser as mais luminosas, com a superfície das montanhas ainda em branco, tenho uma percepção completamente errada. E não adianta colocar aqui mais branco ou amarelo, terei sempre essa informação incorreta. Para obter a percepção correta, temos que retirar cor, eliminando o branco nas encostas da montanha. Nesta fase, posso introduzir alguma irregularidade nos tons, uma vez que a superfície das montanhas não é completamente homogénea. Como podemos verificar, à medida que vou pintando estas encostas, as zonas que pretendia ver mais iluminadas começam a transmitir a percepção correta, permitindo então ajustar a luz para o nível pretendido. Agora, quando acrescentar luz a essas zonas, já consigo avaliar o efeito de luz desejado, uma vez que as zonas próximas estão a dar agora a referência correta. Vejam também como a zona intermédia faz agora mais sentido, pois está mais integrada do que quando a comparávamos com o branco. À medida que estou a cobrir com cor ou luz o espaço em branco, posso acentuar ou incorporar zonas de sombra ou criar outras áreas de luz que tornem a montanha mais interessante. Não precisamos entrar em detalhes, mas podemos intuir alguma vegetação mais densa,
escurecer a zona de sombra que o topo da montanha mais distante provoca, colocar algumas sombras na base da montanha. Tudo isto acrescentando ou reduzindo luz à base que temos pintada. O último elemento desta paisagem é o lago. Por agora vou considerar que é um lago de águas calmas, pelo que o reflexo da luz da lua transmitido pela água será bastante regular. Começamos pelo lado esquerdo, o lado escuro da pintura. Se não houvesse reflexo da lua, deixaríamos chegar a este lado com a base preta. Havendo luz refletida, vamos incorporar a luz a essa base. Vou pintar com a mesma cor que aplicámos na lua, uma base de branco com ocre amarelo. Vamos simular alguma ondulação, mas que não é suficiente para quebrar o reflexo. Se quiserem saber como funciona a mecânica do reflexo, podem ver este tutorial que aparece em referência ou esperar pelo final do vídeo e clicar no link que deixo na descrição. Voltando ao nosso exemplo, o reflexo da lua será mais brilhante junto da linha do horizonte, porque está mais próximo do objeto que reflete a luz. No lado branco da pintura, vamos retirar a luz da superfície, pintando com o preto a parte do lago que não reflete a luz lunar. Vejam que na parte não pintada, que ficou em branco, fica praticamente definido o reflexo da lua na água. Vou ajustá-lo daqui a pouco, mas agora quero chamar a vossa atenção para a necessidade de pintar no lago outros reflexos de luz. Também teremos refletida a luz das árvores iluminadas pela lua. E no lado direito poderemos ver o reflexo de uma parte das montanhas que recebem luz. As cores refletidas pela água serão, por definição, um pouco mais escuras do que as cores presentes nos objetos. E, considerando que temos um lago de águas calmas, teremos uma imagem invertida bem definida. O posicionamento do reflexo segue uma regra matemática muito simples que abordo no tutorial sobre reflexo que já mencionei. Vou dar um toque ao reflexo da água, simulando alguma ondulação. Assim, mesmo que não seja o que acontece realmente, obtenho uma pintura mais animada. Temos sempre a opção de alterar a nossa pintura sem pedir autorização à realidade. E neste caso, sendo uma paisagem da nossa imaginação, ainda temos mais liberdade. Tal como vos tinha dito, se o céu não estiver completamente limpo, podemos ver o reflexo da lua nas nuvens ou neblina. Pintar esse efeito é muito simples. Se tivermos algumas nuvens, temos que acrescentar luz. As nuvens mais luminosas serão as mais próximas da lua. Mas, se a nuvem estiver no campo de visão da lua, à frente dos nossos olhos, essa nuvem vai reduzir o nível de luz que vemos na lua. Se houver neblina, a luz refletida pela neblina será menos forte do que a luz no cimo de nuvens mais densas. Esse reflexo pode ser bastante homogéneo, reduzindo a sua intensidade gradualmente à medida que está mais distante da lua. Não estou preocupado com ter um céu perfeito, até porque quero manter a diferença entre as duas bases de partida, a escura e a clara. Se estiveres a pintar uma paisagem real, em fotografia ou no local, os princípios a aplicar são estes. E nesta fase, estarias a ajustar a luz dos diferentes elementos da pintura em função da observação e da interpretação que farias sobre o que vês. Antes de avançar com as conclusões sobre qual o tom da superfície que se adapta melhor à pintura de paisagens noturnas, quero mostrar rapidamente como pintaria uma cena noturna em que temos um foco de luz artificial. Com este exemplo, podemos ver as diferenças entre um foco de luz indireta, como é a lua, e um foco de luz própria, como é o candeeiro de rua. Este primeiro exemplo já nos deu algumas luzes sobre o assunto. Com o que vamos ver agora, vão entender as bases para pintar qualquer paisagem noturna. Para fazer este exercício, optei por uma base escura. A decisão não foi tomada ao acaso. Com um fundo escuro, começa a pintura sem ter luz refletida pela tela. Se pensar que um candeeiro tem uma luz pouco intensa, então a pintura deste cenário simples, partindo desta base sem luz, vai dar menos trabalho do que se tivesse que escurecer a quase totalidade da tela branca. O esboço está feito e, recordando aquilo que fizemos no lado esquerdo do exercício anterior, vou acrescentar a luz própria do candeeiro e a luz que é refletida pelos elementos que fazem parte deste cenário. Vou fazê-lo de uma forma muito rápida. O candeeiro podia ter uma luz branca ou amarela. Opto pela branca. A zona mais iluminada da pintura, que podem considerar com 100% de luz, é a lâmpada do candeeiro. Depois, vejo onde é que essa luz vai ser refletida, a qual, de acordo com o princípio geral, será mais forte junto da fonte de luz. O objeto mais próximo da fonte de luz é a própria estrutura do candeeiro. Vou, por isso, realçar as faces que estão expostas para a lâmpada. Ao contrário do que acontece com a lua, a luz do candeeiro irradia diretamente da fonte, pelo que vemos uma áurea e raios de luz com origem na lâmpada. Essa áurea é mais intensa junto à lâmpada, atenuando-se à medida que se afasta da origem. Vamos supor que a casa mais próxima do candeeiro é vermelha. Sei que tenho de acrescentar luz e que o máximo de luz se situará na zona da parede mais próxima do candeeiro.
Como o fundo é escuro e não reflete luz, tal como no exemplo anterior em que pintei as árvores, tenho que decidir qual o tom mais luminoso de vermelho que vou aplicar nessa zona. Essa zona terá a máxima luz da casa e a partir daí vou reduzindo a intensidade da luz, escurecendo o vermelho. No limite, até o preto, se houver uma zona sem qualquer luz refletida. Vejam como ao aplicar as primeiras pinceladas de vermelho, ou seja, de luz vermelha, obtive desde logo uma percepção muito aceitável sobre o nível de luz refletida. E isso acontece porque estou a pintar sobre um fundo negro. Recorde que o escurecimento do vermelho é conseguido adicionando o seu complementar, que é a cor verde, e um pouco de azul para o escurecer se for necessário. Vou também adicionar luz à parte inferior do telhado, no rebordo das telhas, que recebem luz, e acautelar a luz e sombra da porta. São detalhes que acrescentam realismo ao revelar o comportamento da luz neste cenário. Outra zona que recebe luz é o chão. Vou pintá-lo da mesma forma, ou seja, pinto a zona mais luminosa com o tom mais claro e a partir daí vou reduzindo a intensidade dessa luz à medida que nos afastamos desse foco. Esta transição depende da textura e relevo do chão e, claro, da paciência com que quiserem tratar os detalhes. A outra casa que está mais distante do candeeiro vai refletir menos luz, obviamente. E vamos imaginar que é azul. Neste caso, o tom de azul mais luminoso desta casa, por estar mais afastado do foco de luz, tem que ser claramente mais escuro do que o tom de vermelho aplicado na outra casa. Neste pequeno cenário, o resto não reflete luz, pelo que posso deixar tudo com o fundo negro. Ou reforçar ainda a escuridão do cenário, pintando o céu e a parte da casa que não recebe luz com uma nova camada de preto. Podemos indicar algum reflexo de luz se quisermos dar a intuir alguns limites de objetos, como fizemos nos contornos da montanha. Termino esta pintura com alguns preciosismos. Posso assinalar na casa a sombra projetada pela estrutura de metal do candeeiro, marcando algumas linhas de sombra na parede iluminada. Fica com um ar mais interessante. Posso também colocar na casa azul o espaço de uma janela que não recebe luz. E para dar um toque mais humano a esta pintura, vamos imaginar que dentro desta casa vive uma família e nesta noite escura estão sentados à mesa de jantar, pelo que a luz que lhes ilumina a refeição é visível através desta pequena janela. Podemos retirar a conclusão desta aula. Cor é luz. Se utilizar uma tela em branco, estamos a partir do máximo de luz, pelo que, quanto mais escuro for o cenário que queremos pintar, mais difícil será conseguir o equilíbrio na pintura. Ao escolher um fundo muito escuro para pintar uma paisagem noturna, temos um ponto de partida com menos luz, o que torna mais simples a avaliação que temos de fazer quando estamos a incorporar luz e cor a esse cenário. Chegamos então ao fim de mais este tutorial e agora creio que será mais fácil para vocês entenderem porque é que eu vos mostrei esta pintura como sendo representativa de uma paisagem noturna. Se acharam este tema interessante, recomendo que vejam este vídeo que deixei aqui em referência, onde eu vou mostrar-vos como aplicar estes mesmos princípios, mas a um outro nível, numa outra perspectiva. Se gostaram deste tutorial, deem um like, subscrevam o canal e ativem o sininho, pois assim ficam a saber quando é que eu tenho preparado para vocês mais tutoriais, onde o importante é entender e aprender. E por último, o meu conselho habitual. Não se esqueçam, divirtam-se a pintar e a desenhar e, sobretudo, sejam muito felizes. Obrigado.